Bom dia, sexta-feira, 4 de outubro. Bom, gente, hoje nós iniciamos o dia com a lua fora de curso, mas no vídeo de ontem eu errei aí o momento que a lua ingressa em escorpião. Eu acabei falando o horário do aspecto seguinte. A lua ingressa em escorpião agora de manhã às 8h22. Menos mal, é menos difícil, porque a gente fica com menos período de lua fora de curso aqui na sexta, né? Aí ela vai ingressar em escorpião. O último aspecto da lua de ontem foi ainda com ela em Libra. Ela chegou aquele trígono a Júpiter em Gêmeos, né? Um momento auspicioso, foi ali às 14h40, depois ficou fora de curso. Agora, 8h22, a lua ingressa em escorpião, e como a lua é quem tem esse tema do clima diário, em escorpião a gente não tem muita velocidade, agora tem bastante intensidade, né? Porque o escorpião ele é o signo de regência de Marte, né? Domicílio de Marte. Marte está no signo de Câncer, então a gente tem um perfil muito concentrado, né? A gente tem um perfil ali que traz uma configuração de intensidade. Então, apesar de não termos muita velocidade, assim, não termos um clima assim desenrolado para realizar as coisas, vocês vão perceber um apego aí um pouco mais presente, tá? Então é só manter a atenção em relação a isso. Bom, a Lua não vai chegar a novos aspectos perfeitos nessa sexta, mas ela já vai se aproximar de um trígono a Saturno. Vai ser perfeito amanhã, bem ali para o meio do dia, às 12h46 no horário de Brasília. E por isso a gente tem um clima mais complexo, meio enroscado, entre sexta e sábado, né? Porque apesar de ser um trígono que a Lua chega ali a Saturno, o Saturno está em peixes, né? E então não tem muita facilidade no sentido de coisa simples, né? Ela é mais complexa, ela é mais profunda, assim, às vezes com um pouco de dificuldade em entender as coisas, em lidar com as coisas de uma forma mais prática, né? Acaba sendo muito analítica. Agora, antes da Lua chegar a esse aspecto com Saturno, né, que vai ser perfeito só amanhã, nós vamos ter hoje, às 14h04, um trígono entre Vênus e Saturno. E como Saturno está em Peixes, que é um ponto de exaltação de Vênus, a gente ganha um engajamento de cuidado, de atenção e de apego também. Ele tem, inclusive, um perfil empático, né? Se você tiver que lidar com alguma atividade, situação que dependa da empatia, pode achar esse momento aí até bem interessante. Outro ponto interessante também é uma característica de criatividade. Então, para todo mundo que lida com artes, com artesanato, qualquer atividade, às vezes até uma atividade mais racional, mas que dependa de criatividade, por exemplo, encontrar alguma coisa para mudar processos e tal, pode ser interessante, né? Porque é um perfil que tem muito valor da estética presente e tem esse fator criativo. Então, essa criatividade não só em atividades do tipo mental, né, o que facilita, por exemplo, o processo de abstração, mas uma criatividade em nível físico e uma criatividade também para projetos, coisas da vida prática também funcionam muito bem, né? É um perfil cuidadoso, ele é bem atencioso e acaba puxando um pouco mais de concentração para a satisfação de uma forma geral. Então, mesmo que seja Vênus envolvido em um aspecto fácil aqui à tarde, as posições não favorecem muito aquele clima despojado, animado, festivo, né? Não muito, né? Porque a gente tem Vênus transitando em Escorpião e Saturno em Peixes, né? São signos da água, eles não têm aquele fervor motivado e animado. E ainda mais que a Lua ingressou em Escorpião, então a gente está com um clima mais concentrado, né? Que a gente tem esse perfil. Como também a gente está muito próximo de eleição, então é o último dia ali basicamente de propaganda e tal, talvez na mídia a gente sinta um pouco desse clima bem apegado. Mas ele não tende a ser nervoso, né? Ele só não é muito veloz. Ele tem um perfil um pouco complexo, então às vezes assim delimitar as coisas de uma forma muito prática, entender, fica um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas vamos seguindo aqui então na sexta e no sábado, gente, depois que a Lua chegar ao trígono com Saturno às 12h46, aí a gente tem a Lua chegando ao mesmo grau de Vênus, 15h28. E logo ali no início da noite, meio da noite, às 19h27, um trígono a Marte, né? Então a gente vai ter ainda o sábado, desculpa, com esse clima ainda bem concentrado, né? Mas como os movimentos da Lua de amanhã, sábado, não são difíceis, trígono com Saturno, conjunção com Vênus, que é um benéfico, né? E um trígono com Marte, em termos de clima, não é uma coisa violenta, agressiva, mas ela é bem estratégica, né? Então não é um clima leve, assim, não é uma característica solta, descontraída, ela é um pouco intensa, vocês vão perceber. Principalmente esse do início da noite, que a Lua é em trígono a Marte, né?
Aí a gente tem uma recepção mútua para os dois, Marte está no domicílio da Lua, a Lua está no domicílio de Marte, então a gente vai sentir aí uma configuração muito estratégica, um pouco intensa ali, né? Mesmo que o aspecto seja fácil, não é leve, tá? Então, assim, as posições dos planetas acabam levando aí a um perfil bem concentrado. Agora, ali no meio da tarde, 15h28, né, quando a Lua chega ao mesmo grau de Vênus, aí a gente tem prejuízo para os dois, né? Escorpião é o ponto do detrimento de Vênus e da queda da Lua, né? Então a gente não tem uma alegria assim presente, mas muita intensidade e às vezes até a satisfação vem dessa coisa mais estratégica, assim, mais amarrada, assim, sabe? É uma coisa meio passional, vocês vão perceber isso amanhã, tá bom? Então se programem aí para terem bons resultados entre sexta e sábado, e aí eu volto aí na segunda para a gente falar um pouquinho mais da próxima semana. Mas me acompanha pelo canal do YouTube que eu vou postar aí amanhã, no sábado, as reflexões semanais, tá bom? Ótimo final de semana aí para vocês, até mais.